Oi pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar de mais um tipo de binding. Nós vamos falar sobre o Style Binding. Ele é bem simples, ele é muito próximo do Attribute Binding e do Class Binding, só que a diferença é que a gente vai usar o Style. Nós sabemos que o Style ele serve para configurar o estilo de alguns arquivos, de alguns elementos, só que o estilo inline, ele não é um estilo que a gente usa no CSS. Às vezes é pouca coisa que a gente precisa mudar, ou algumas outras vezes são coisas que dependem de um código. Por exemplo, o tamanho de alguma coisa depende de o tamanho de uma div depende de uma variável que vem do JavaScript. O tamanho de alguma fonte depende de alguma configuração que você fez na sua API, você recebe esse valor via API e você precisa aplicar aquilo via API e não via CSS. Alguma coisa que tem que ser dinâmica, alguma cor que você tem que colocar que venha de um banco de dados, então coisas nesse sentido. Para isso nós vamos criar uma nova div aqui, só para teste, por enquanto a gente não está fazendo nada de muito diferente com ela, certo? Essa div aqui, o que nós vamos fazer? Aliás, a div não, desculpa. Aqui, se você está seguindo as aulas bonitinho, tranquilinho, do jeito que eu estou mostrando, a gente tem aqui essa IMG. Então, eu vou fazer com que nós usemos essas propriedades dela de variáveis. Então, eu vou mudar algumas propriedades daqui, da imagem primeiro, do style dela pela variável. Beleza? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é mudar o widget. Então, para mudar o widget, tem várias formas de fazer com o Style Binding. Nós podemos fazer style.widget. Colocando desse jeito style.widget, eu tenho que colocar a unidade de medida, obrigatoriamente. Então eu posso colocar aqui, style.widget vai ser 230 px, que são pixels. Então, se a gente voltar aqui, ele ficou com 230 aqui. Como é que eu posso testar isso? Se eu mudar para 210 não, desculpa, se eu mudar para 100, ele tem que diminuir drasticamente o tamanho. E diminuiu, funcionou. Outra forma de fazer isso eu posso usar .widget.px. Assim eu evito ter que usar o .px, evito ficar concatenando coisas. Então, se eu usar o .px, ele vai automaticamente entender que qualquer número que eu tenha aqui, ele tem que converter para pixels. A mesma coisa é percentual. Se eu colocar o percentual aqui, o valor de percentual, ele vai entender aqui como percentual em relação ao pi desse elemento. Então, se eu colocar, por exemplo, que o widget tem que ser 50%, ele vai pegar exatamente metade da tela, porque essa div ela pega a tela inteira, então essa imagem vai pegar exatamente metade da tela. Se eu colocar 10%, vai usar um pedaço menor. Se vocês forem usar alguma coisa que dependa de uma lógica matemática para fazer o cálculo do tamanho que você vai pôr aqui, eu recomendo fortemente que você use a unidade de medida depois. Porque, por experiência própria, eu sei que concatenar valores às vezes dá alguns problemas que você não está esperando. Desse jeito você sabe que a única coisa que você vai mandar aqui é o valor, única e exclusivamente o valor, e não vai dar nenhum outro problema, certo? A gente consegue trocar outras coisas também por variável. Por exemplo, nós conseguimos aqui, para esse botão, eu consigo alterar o background dele. Então, vamos lá. Style.background. Style.background. Eu só não me lembro se o background, o G tem que ser maiúsculo ou minúsculo, mas isso a gente vai ver. Lembrando que ele vai interpretar, sempre que a gente usar código de Angular, ele vai interpretar tudo aqui como código, então eu tenho que pôr aspas e salvar. Deixa eu trocar esse cara para minúsculo. Minúsculo. Então, aqui eu troquei o background do botão para vermelho, usando o código. Esse red poderia vir de uma variável. Botão background. E eu poderia simplesmente colocar ele aqui. Funcionaria da mesma forma. Ao menos deveria funcionar da mesma forma. Background. Tá. Eu não salvei aqui o arquivo de novo, então por isso não funcionou. Certo? Então, ótimo. Vou trocar aqui para blue, só para vocês verem que realmente está funcionando. Certo?
Então, é basicamente isso. Todas as coisas que você tem dentro do style, você consegue controlar aqui dentro. Se for tamanho ou unidade de medida, você consegue colocar a unidade de medida na frente. Se não for, você consegue colocar para lá. E você sempre consegue colocar só style e pegar o texto inteiro de dentro de uma variável. Só que aí, no caso, você tem que fazer background, dois pontos blue, background... nesse caso aqui a gente... Ah, tá, eu não salvei aqui, desculpa. Então, perfeito. Agora background blue, salvei, background igual blue, e aqui também, background no style, eu estou mandando o style direto. Agora eu poderia mudar isso aqui, ó, para button style. Poderia vir aqui mudar para button style, e aqui inserir outras propriedades, por exemplo, font size 30px, por exemplo. Font size. Deixa eu colocar o padding, que é melhor, depois eu passo nessa parte do font. Ah, tá, mais uma vez eu não salvei aqui, desculpa. Tá salvo aqui. Coloquei o padding. Posso adicionar aqui font size de 20px. E a fonte aumenta também. Então eu posso, no lugar de mandar um estilo específico aqui para dentro, eu posso mandar o estilo inteiro, criar a minha tag, o conteúdo do meu estilo aqui dentro e aplicar direto no botão pela variável, certo? Isso serve para quando a gente precisa fazer coisas dinâmicas, para aplicar estilos dinâmicos nos nossos componentes HTML, beleza? Então esse vídeo fica por aqui. Até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Até mais!